E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente em tecnologia: o gerenciamento de segredos. Sabe, senhas, chaves de API, certificados. Como é que a gente garante que só quem pode ter acesso a essas informações de fato vai ter? E mais importante, sem vazar nada sem querer. Se a gente parar para pensar, a resposta para essa pergunta pode ser meio assustadora. Muitas vezes, essas credenciais estão espalhadas em arquivos de configuração, ou pior, escritas direto no código, ou salvas em texto puro nos servidores. Cada uma dessas práticas é basicamente como deixar a chave de casa debaixo do tapete. É exatamente para resolver esse problemão que o HashiCorp Vault existe. Hoje, a gente vai fazer um tour completo por essa fortaleza digital. Vamos começar entendendo qual é o problema que ela resolve. Depois, vamos conhecer o cofre em si, sua tranca principal, como a gente faz para abrir e o que tem lá dentro. E claro, no final, vamos entender por que tudo isso é tão crucial para a segurança hoje em dia. Vamos ser sinceros, o jeito mais comum de lidar com segredos por aí é espalhando eles por toda a infraestrutura. Só que isso cria um monte de pontos de falha, sabe? Um único arquivo de configuração que vaza pode ser a porta de entrada para comprometer um sistema inteirinho. E olha, não estamos falando de uma ou duas senhas. Como o Caio Delgado descreve bem no material dele, a gente está falando de credenciais de banco de dados, tokens de acesso para tudo que é serviço, certificados, chaves SSH, a lista é enorme. Tentar gerenciar isso tudo na mão, um por um, é uma receita para o desastre. É praticamente impossível fazer isso de forma segura. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Em vez de esconder as chaves em um monte de lugar diferente, e se a gente colocasse tudo num único cofre, um cofre digital, super seguro, com um controle de acesso extremamente rigoroso. Essa é exatamente a ideia por trás do HashiCorp Vault. A definição oficial é essa aí, bem direta. É uma ferramenta para centralizar o gerenciamento de segredos. Dá para pensar nele como um cofre de banco, só que para as nossas aplicações. E ele não só guarda os segredos não, ele também registra quem acessou o que, quando, o que dá um nível de controle e auditoria que seria impensável com arquivos de configuração soltos por aí. Certo. Mas como o Vault se protege? Afinal, um cofre não seria muito útil se qualquer pessoa pudesse simplesmente reiniciar o servidor e pegar tudo, né? É por isso que o Vault tem um conceito fundamental, que é o estado selado. E essa ideia é simplesmente genial. Quando o Vault é iniciado, ele está selado. É como se ele fosse um guarda de banco que sabe onde o cofre principal fica, mas ele não tem a chave, nem a combinação para abrir. Os dados estão todos lá, guardadinhos, criptografados, mas completamente inacessíveis até que um processo bem específico seja feito. O primeiro passo para colocar esse cofre para funcionar é a inicialização dele. É um comando só, Vault Operator Init, e é nesse momento que as chaves que controlam o acesso à criptografia principal são criadas. É como forjar as chaves da fortaleza pela primeira vez. E o detalhe mais legal é que não é criada só uma chave. O Vault gera um conjunto de chaves. Nesse exemplo aqui foram 5. A ideia é que essas chaves sejam distribuídas entre pessoas ou sistemas diferentes, porque nenhuma chave sozinha consegue abrir o cofre. Isso cria um conceito poderoso de confiança distribuída. Tá, então como é que se abre esse cofre digital, se não é com uma chave só? Como funciona? Bom, é um processo colaborativo pensado justamente para que nenhuma pessoa tenha todo o poder nas mãos. E esse é o ponto central de tudo. O processo de unseal, que é o ato de abrir o cofre, exige que várias chaves sejam apresentadas. Isso evita aquele cenário de risco onde um único operador ou uma única credencial comprometida poderia expor absolutamente todos os segredos da empresa. Na hora da inicialização, a gente define não só quantas chaves vão ser criadas, mas também o que chamamos de limiar, ou seja, o número mínimo de chaves necessárias para abrir o cofre. Por exemplo, de 5 chaves criadas, a gente pode definir que são necessárias 3 para abrir. Isso dá uma flexibilidade enorme. Se alguém está de férias ou uma chave foi perdida, o cofre ainda pode ser aberto. Então, na prática, o processo é mais ou menos assim. O primeiro operador vai lá e insere a chave dele. O Vault continua selado. O segundo operador faz o mesmo, ainda selado. Aí, quando o terceiro operador apresenta a chave dele, o limiar de 3 é atingido. Nesse momento, a chave de criptografia principal é reconstruída na memória do servidor e pronto. O Vault está aberto e operacional, pronto para entregar os segredos para as aplicações que têm permissão. Ok, a fortaleza está aberta. E agora? Como é que os segredos são guardados e acessados lá dentro? Bom, a forma mais simples e comum de fazer isso é usando um Secrets Engine do tipo chave-valor, ou KV. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é super simples. Pensa nesse Secrets Engine
como um monte de cofres individuais dentro daquela fortaleza principal. Cada segredo é guardado num caminho específico, tipo um sistema de pastas. E dentro desse caminho a gente tem pares de chave e valor. Por exemplo, a chave DB Password e o valor dela, que seria a senha secreta. Olha só esse exemplo prático. No caminho YouTube Caio Delgado /data, a gente tem duas informações. Uma chave Honor com o valor Caio Delgado e outra chave Twitter com o valor correspondente. É um sistema bem simples, organizado e muito poderoso para guardar qualquer tipo de informação estática. E aí, na prática, a grande mudança é essa. Em vez da aplicação ter a senha de verdade no seu arquivo de configuração, agora ela só tem o caminho para o segredo dentro do Vault. A aplicação se autentica no Vault, pede o segredo que está naquele caminho e o Vault entrega para ela de forma segura, sem que essa senha precise ficar exposta em nenhum arquivo. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. No final das contas, como é que tudo isso se traduz numa segurança muito mais forte? Resumindo, o Vault ataca de frente aquele problema dos segredos espalhados. Ele centraliza tudo num lugar só, cria um controle de acesso super rigoroso que pode ser auditado, distribui a responsabilidade com aquele processo de seal e, o mais importante, ele tira as informações sensíveis de dentro do código e dos arquivos de configuração, que é onde elas são mais vulneráveis. Ele até permite criar versões dos segredos, então, se algo der errado, dá para voltar para uma versão anterior. Essa frase aqui resume a proposta de valor de uma forma perfeita. Não é só sobre esconder os segredos, mas sim sobre gerenciar o ciclo de vida deles de uma forma ativa, segura e totalmente controlada. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Esconder uma senha num arquivo de configuração pode até dar uma falsa sensação de segurança, mas é só segurança por obscuridade. Uma fortaleza digital de verdade, como o Vault, oferece segurança no seu design, na sua concepção. É uma pergunta muito importante para se ter em mente na hora de construir qualquer sistema. Obrigado por assistir, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Rota DevOps para acompanhar conteúdos que irão impulsionar sua carreira.